não desisto, não tem jeito. Não interessa quantas vezes eu caia. Isso é uma coisa que tá no meu sangue, porque eu sou a favor de todas as linhas de pensamento, raciocínio, incluindo psicologia, psicanálise, filosofia. Então, porque culpa é difícil, carregar culpa é pesado. É pesado. Por isso que eu sempre fui contra esse negócio de se culpar. É responsabilidade, já passou. Eu era um grande empresário da noite, tá? Só para resumir. Você tem bar, Eu tive 7 bares, 2 empresas de evento enormes, sociedade com holandeses e tal, era muito grande mesmo. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, coloque seu comentário e compartilhe esse conteúdo, porque tá demais. Hoje nós vamos ter uma história sensacional aqui que nós vamos contar para vocês, né? E você também pode assistir o nosso podcast agora diretamente da sua televisão, na IPTV, canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky. Então, de terça-feira às 19h15 na IPTV e de sexta-feira às 18h30 aqui no canal do YouTube. E hoje eu tenho um privilégio de receber um cara que tem uma história sensacional, né, que muitos de vocês tenho certeza que já conhecem, que é o Chris Montgomery. Montgomery, falei certo? Acho que o maior desafio é pronunciar seu sobrenome, mas Não, que bom que eu obrigado pelo acertei. convite, ô Cláudio, muito obrigado mesmo. E também estou muito feliz em estar aqui. Então, o que precisar aí de perguntas, respostas, experiência que eu possa passar para a galera aí, é só perguntar, Cara, eu tá acho que bom? tem uma coisa que eu quero deixar aqui já de recado para quem está nos assistindo, que eu acho que tem uma pessoa que mais se traduz o que é resiliência, força de vontade, superação, é você. Você não desiste, né? Não, não desisto, é difícil desistir. É difícil. Difícil porque, poxa, é uma coisa. Quando tem a fé, quando a gente tem a fé, é uma crença, querendo ou não, é independente da tua religião, se tem religião, não tem, mas quando se tem uma crença, uma fé, aí Transforma às vezes o vidas que também. sobra é só nós e ele. Aí isso que me segurou por bastante tempo nesses desertos que eu tive. Então, não foi sozinho, né? Foi com a ajuda dele, mas não desisto, não tem jeito. Não interessa quantas vezes eu caia. Isso é uma coisa que tá no meu sangue aqui. Sim. Cris, eu sempre gosto de contar a história das pessoas de uma forma mais ampla, mostrando que todas as pessoas elas têm seus problemas, têm os seus obstáculos, têm as suas dores, mas têm a sua superação, têm a sua vitória. E o que eu acho mais interessante é que o resultado de tudo é a vontade das pessoas que passam por essas situações em contribuir com a sociedade para que outras pessoas que tenham histórias similares ajudem, né, criando esse senso de comunidade. E é tão bom ver isso, né, no nosso país, no nosso mundo, que parece que tá tudo tão maluco, né? E é tão bom ver que as pessoas ainda têm esse propósito de ajudar, querer ajudar o outro, né? Então, Sim, isso é é bom. transformador É demais. bom demais. Não, o servir é muito bom, assim, é uma coisa muito positiva. Então, até se for, correlacionar isso com tratamento de grupos e tal, o último passo é sempre o servir, né? Ajudar o Sim, próximo, entendeu? Que nos fortalece ainda mais. Então legal. o servir é divino, né? O servir é sagrado, sem esperar nada em troca, assim, é uma coisa bacana, que fortalece bastante, Sem dúvida. pelo menos para mim, né? Ô Cris, como foi a sua infância, a sua adolescência? Como é que foi? Então, eu cresci, eu não posso falar que me faltou nada financeiramente, assim, meus pais têm uma condição boa financeira. Então sempre tive as melhores escolas, sempre estudei, sabe, tive tudo do bom e do melhor. E talvez tenha faltado um pouco de estrutura emocional, mas não que eu vá culpar meus pais por conta disso, obviamente. Sim, Mas
Porque também eram jovens, hoje eu entendo bem a vida de cada um. Foi assim que eu consegui, sabe, tirar um pouquinho essa. Porque você tem uma bronca, às vezes, do seu pai ou da tua mãe. Normal, né? Tudo começa dentro da família, não tem jeito. Então, assim, uma maneira que eu fiz para tirar essa bronca que eu tinha foi entender um pouquinho da vida deles. Então, de uma certa forma, o que eu achei que eles acabaram errando comigo, eu entendi o porquê. É tudo questão de entendimento, Depois a gente lógica. entende, E né? aí eu falo, poxa, tudo bem, tá valendo, né? E é muito mais fácil eu mudar a minha cabeça do que eles mudarem a deles, né? Acho que o Já mais estão mais difícil é quando a velhos. gente tem filho e você também é pai e fala É, assim, será que exato, meu filho vai exato. pensar a mesma coisa, né? Exato, exato. Então, assim, eles deram tudo possível, fizeram além do que podiam por mim, mas talvez, assim, aqui cada um registra a informação de uma forma diferente. Então, isso é engraçado. Por que que eu fui para esse caminho e meus irmãos não? É uma coisa muito louca, mas talvez porque eles tenham visto também que todas as tragédias que aconteceram comigo e falam, bom, eu não quero isso para mim. Tem diversas explicações para isso, mas cada um registra de uma forma, entendeu? Na minha opinião. Percepção, Então, né, e sobre as também eu fui o coisas. primeiro filho, e com as. Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Com as pesquisas que eu fiz até, os mais velhos têm tendência a estar mais nessa zona de risco, sabia? É Mas mesmo. não tem muita regra também, porque às vezes o do meio ou o último se sente menos amado e assim vai. Então não tem muita regra, mas pelo que eu levantei de números, os mais velhos são sempre os que dão, sempre as ovelhas negras são os mais velhos, Mas tem entendeu? alguma questão mais psicológica ou de alguma forma? Não, talvez tenha sido isso mesmo. É pais de primeira viagem, é mais mimar. Na minha, É, porque não tem regra. Então, assim, na minha situação, como eu tive sempre tudo que eu queria, talvez eu tenha ficado um pouco mais, faltou um pouquinho de limite, entendeu? Amor demais também faz mal, né? tudo que é de Tudo, mais ou de tudo menos. que é demais faz mal. Então, assim, imagina, nunca culparia meus pais, eles deram o possível. Só que de uma certa forma, existem traumas, né? Sempre existe traumas de infância, assim, que a gente acaba escondendo num lugar que é difícil de acessar. É, Só com muita terapia, muito tratamento. Então eu consegui acessar algumas coisas assim que me ajudaram muito na minha trajetória de vida aí. Mas assim, a infância foi, resumindo, foi boa. Foi boa. Eu que, infelizmente, acabei tomando decisões erradas, entendeu? Fazendo más escolhas, e a né? sua mente não para, você é um criador de ideias, tanto que já empreendeu em diversas Já, já. coisas, né? E isso também, de certa forma, atrapalhou um pouco, o excesso de criatividade, esse tipo de coisa, e às vezes não saber lidar com tudo aquilo. Você acha que atrapalhou um pouco nesse processo? Pode ser que tenha atrapalhado, sim. Eu tive um diagnóstico muito cedo de TDAH, era TDAH ainda, não tinha o A, Uhum. era TDAH só. Então, pode ser que tenha atrapalhado, sim, um pouquinho. Porque era muita coisa que passava na cabeça, não conseguia terminar as coisas que começava, entendeu? Aí mais para frente eu fui descobrir outras condições que eu tinha também. Então, com certeza pode ter atrapalhado um pouquinho, sim. Mas também não posso jogar toda a culpa em cima Sim. de um transtorno ou algo assim, mas ajuda, né? Ajuda a dar uma atrapalhada, com certeza. E como que as Então, drogas entraram na sua vida? eu comecei com 14 anos de idade, mas é aí que tá. O meu negócio ali foi mais para. Porque na minha época, foi uma época difícil, né? Vou fazer 42 anos. A mesma Então, geração que eu, mais ou menos. foi uma época que tinha muita. A turminha que tava sabe, lá no fundão, na verdade. Foi por um caminho muito errado, Era a porque questão da maconha ali, né? começou a vir as drogas sintéticas, começou a vir as festas raves pro É, Brasil, que foi onde tudo começou para mim, foi entendeu? uma rave. É, então a época também foi ruim, sabe? Uma época que veio muita coisa nova
para nossa geração ali. Tanto que hoje, se você for ver, a molecada tem pavor de cigarro, mas É gosta verdade. daquele vape, mas tem pavor de cigarro, entendeu? É uma loucura. Mas vai mudando. Então a época influenciou um pouco, óbvio que eu escolhi estar para não ficar para de fora da turma, sabe? Foi um negócio que a minha Esse que é o turma problema, fazia. né? É, e aí eu falei, poxa, eu não vou ficar de fora. Então eu fiz. Mas obviamente, se eu tivesse equilibrado, se eu tivesse com a cabeça boa, eu escolheria sair fora. Mas nessa idade é difícil, entendeu? Quando você tem uma vida financeira estruturada, mas uma vida uma questão emocional desestruturada, que era o meu caso, entendeu? Na verdade. Então, mais uma vez, sem jogar a culpa nos meus pais, Sim. porque também tiveram pais, que também tiveram pais, que também tiveram pais. Então, se for achar culpado para isso, não existe. Tem Não, não existe. responsável. É. Responsável tem. Eu sou responsável por melhorar, meus pais são responsáveis também, de uma certa forma, pelos filhos, mas os dois têm escolha E de nem tudo dá ajudar, para eu tenho controlar também, né? exato, exatamente. Então, mas uma hora cansa, né? É. Uma hora cansa. Então, aí que vem a questão da escolha, entendeu? Para mim, cansou também aquela repetição de comportamento, de uso, de tal, e para meus pais também cansou de tentar me ajudar, entendeu? De uma certa forma. Então, mas responsa tem dos dois lados aí, mas a gente tem que encarar, sabe, como uma Não pode se responsabilidade. isentar, né? Exato, exato. Porque culpa é difícil, carregar culpa é pesado. É pesado, Por né? isso que eu sempre fui contra esse negócio de se culpar. É responsabilidade, já passou, entendeu? É o que eu sempre tento falar para outras Encara, pessoas. resolve, aceita e bola pra Isso, frente, né? aprende com o erro e vamos embora. Essa seria o ideal, né? Não É, repetir o mesmo erro, mas infelizmente acaba repetindo algumas vezes. Como não repetir, né? Pelo menos para mim. Tratamento, terapia, dia após dia. Não tem jeito, é uma condição, hoje em dia é uma doença. Também já vem junto com alguns transtornos, a minha, no caso, fica ainda mais complicado, que precisa de remédio, entendeu? Então a questão é essa, é balancear tudo para que você tenha um certo equilíbrio, entendeu? sim. Mas cada caso é um caso. No meu caso é assim. Entendeu? E, e, e como é pra você, é que eu acho que não deve ter sido nada fácil pra você contar essa história publicamente, né? Uhum. Então hoje, quem quiser conhecer sobre a sua história, você fala muito abertamente, até no Sim. sentido de auxiliar outras pessoas. Mas é um processo difícil esse, né? De você pegar um problema seu ali, e expor isso É, dessa forma. é difícil. Eu fiz isso já, vai fazer quase pouco mais de 8 anos. Então, nesse segmento, do jeito que eu fiz, eu fui o primeiro a fazer. Então, assim, eu pesquisei muito antes e ainda me perguntei, sabe, fiquei muito tempo na dúvida se eu ia me expor ou não. Porque eu sabia que quando eu abrisse o jogo Ia vir não porrada tem mais volta também, também. nossa. Você tá achado como drogado a vida inteira. Não tem volta a hora que você abre para geral. Enquanto está naquele círculo É, fechado, dá para conter um pouco, mas a hora que você abre, já era. Então, nessa época, teve muito preconceito, eu lembro, bastante. Assim, imagino. de até. Eu tinha uma academia de jiu-jitsu na época, de até um pai tirar um aluno da escola por conta disso, entendeu? Imagino. E depois vieram outras pessoas fazendo a mesma coisa durante os anos, né? E se tornou um pouquinho mais É bom, divide um aceitável. pouco, né? Exato, exato. Então foi muito bom. Hoje em dia tem milhares, eu acho, aí, pelo que eu estou contando. Então, a minha ideia sempre foi que os outros também fizessem isso, sabe, para ajudar, porque às vezes o cara não se identifica comigo, mas se identifica É. com o outro. É muito de identificação, Mas isso é muito entendeu? legal, né? Que as pessoas, até as pessoas públicas, né, estão vindo a público Então, expor os seus muito. problemas, até no sentido de ajudar, expondo doenças, dificuldades, né? Então, eu acho isso muito bacana, porque eu acho que ao mesmo tempo que tem a galerinha do mal ali que vai te julgar, te condenar, mas Aham, ao mesmo tempo tem uma outra galera
Que traz um apoio ali também, que tem. acho que fortalece bastante. Fortalece, fortalece. É um tapa e um beijo sempre ali. Mas assim, é Mas que são mais eu. beijos do que tapas, É, então, né? mas em relação a isso, eu aprendi a me blindar demais em relação a essas coisas. Então, para mim, isso não faz mal, de Então, verdade. eu te É perguntei óbvio isso. quando você recebe uma crítica, você pá. Mas hoje é papum, sabe? É ping-pong. Para mim, já não, eu absorvo, mas não consigo absorver mais essas coisas, porque já faz muito tempo eu aprendi a lidar com isso. Tá, Então, eu até tento orientar hoje as pessoas que eu vejo que estão começando a ficar batendo boca, que é uma não discussão vale a pena. interminável, que não vale a pena. É, Porque quando a discussão é interminável, ninguém tem razão, entendeu? Aí mata já de uma vez, coloca um coração. Eu sempre coloco um coração mas é quando alguém. pior pro mais conhecido, né? É pior. O outro Exato, é exato. uma pessoa que ninguém conhece, não tem É, nenhum rosto lá, né? é, E sempre. Mas eu te perguntei isso porque, assim, você estava mencionando que nos 14 anos faltou um pouquinho dessa inteligência emocional, faltou, tudo, faltou. né? Mas ao mesmo tempo ela veio muito forte ao se expor, né? Isso veio. Então, como foi esse processo de transformação? Então, foi algo assim, porque no meio de tudo isso, o que que aconteceu? Eu era um grande empresário da noite, tá? Só para resumir. Você teve Então, bares, eu tive restaurantes, 7 né? bares, 2 empresas de evento enormes, sociedade com holandeses e tal, era muito grande mesmo. Junto com isso, além das drogas, é a questão, porque eu tinha quebrado feio financeiramente também. Também não posso jogar toda a culpa nas drogas. Teve uma responsabilidade minha, mas eu acho que com certeza, se eu tivesse 100, eu teria tomado decisões melhores, entendeu? Mas então tinham duas questões para lidar ali. Não eram só uma, É, né? Tem que se reconstruir de novo. Essa era a questão. E era um buraco enorme, não era pouca coisa, era uma coisa grande, porque eu mexia com muito dinheiro, então o negócio foi muito feio. é uma montanha E russa, né? Você ganhou é, muito dinheiro, mas também quando vem o tombo, ele é é muito. muito, igual assim, você vê esses mega bilionários aí que quebraram, ou voltaram mais forte, ou desistiram É, de é vez, difícil entendeu? se reerguer, né? É. Dentro do Mas processo. eu não cheguei a bilhão, não, eu fiquei nos bilhões, eu tô bem abaixo desse pessoal. Mas mesmo assim é muito, é bastante. Então, ainda tinha essa questão. Então, como eu sempre trabalhei com a noite, coisas que envolviam o álcool, Já né, chamava, né? coisas ruins, eu falei, poxa, eu preciso ir para o lado oposto, não tem jeito. É a única forma também de eu ter alguma, sabe, de eu me ajudar, ajudar os outros, tentar um novo caminho e expor a minha vida, porque eu já não tinha credibilidade com ninguém mais, entendeu? No meu Mas dentro mercado, né? uma bolha ainda, né? Exato. Então, foi uma forma também de me reinventar, entendeu? Porque a gente tem que se reinventar, recomeçar, não adianta. Então, eu vi que aquele caminho, até eu tive uma oferta para voltar para aquele caminho da noite, boa, que resolveria a minha vida, porque apesar de tudo, pô, eu fiquei 15 anos à noite, né? Eu sabia Sim. muito disso aí. Então, eu tive uma proposta muito boa para trabalhar numa empresa grande. E aí eu fiquei nessa dúvida, mas eu falei, mas se eu voltar para lá, eu vou ficar perto do que eu não posso. Então é melhor eu tentar o caminho diferente aqui. Tudo bem, vai ser mais longo, mais dolorido, mas eu vou por aqui. Então, o que me fortaleceu mesmo nessas questões foi essa parada aí da ajuda ao próximo. Porque, olha que loucura. Nesse mesmo período, eu tive uma ideia, porque com meu irmão, como eu estava quebrado, meu irmão, ele que ia me visitar, ele foi um dos responsáveis pela minha primeira internação. E aí eu comecei a pensar já lá de dentro o que a gente poderia fazer. E aí, como eu tinha frequentado os grupos de autoajuda já, e existia uma terapia em grupo onde cada um contava os seus problemas, como eu estava falando no início, cada um se identifica com uma pessoa. Então, eu me identificava com muitas coisas que as pessoas falavam, não com todas, Sim. mas com algumas. Eu falei, pô, isso aqui está funcionando, entendeu? E aí
tem uma programação com passos e tudo mais. E nessa época eu dei uma ideia para o meu irmão para a gente abrir um aplicativo online que tivesse um sistema parecido com esse, mas obviamente O alcance, né? evoluir com essa questão usando a tecnologia. E incrivelmente a gente lançou 2 meses antes da pandemia, isso aí. Só que quando a pandemia nasceu, fechou todas as salas de AA, de NA, de grupos de autoajuda. Ou seja, ninguém tinha mais onde se tratar, porque por tradições desses grupos não poderia fazer reunião online, É era tudo proibido, presencial, era né? proibido. Então foi um salva-vidas para muita gente. Nessa época deu assim, uma alta de 40 Bombou, mil né? downloads de uma vez, de gente até de fora do Brasil, porque não existia isso. A gente não tinha nem como sustentar tanta gente, entendeu? Sim, Então virou um ponto de encontro também para fazer outras reuniões. que legal. Então foi lançado um pouquinho antes da pandemia. Foi depois de uns meses que eu tinha saído da internação. Mas você já tinha exposto a situação Já tinha. O meu irmão ficou de pensar se ia fazer, porque eu falei bem antes, mas quando ele viu que eu abri a vida no Instagram e aquilo subiu que Você falou, nem um agora meteoro, temos. né? Assim, de gente, sabe, me seguindo e querendo entender e se identificando. Ele falou: bom, vamos investir nisso aí. Ele sempre foi de graça. A gente sempre pensou em fazer um negócio de graça. Para depois pensar em algo, talvez, que seria remunerado, entendeu? Mas de início foi pensando em ajudar mesmo. Eu acho que isso já mostra um termômetro muito importante que são, são situações ali de pessoas que estão passando por uma situação Uhum, difícil e que, na verdade, estão fazendo um grito de socorro, né? É muito difícil o apoio para para conseguir reverter essa situação. Ou talvez até para expor a situação, porque às vezes a pessoa ali está sofrendo sozinha, às vezes não uhum. contou nem para a família, para as pessoas mais próximas, mas tá sofrendo com aquilo. É difícil demais. É por isso que, de uma certa forma, a tecnologia, querendo ou não, e as redes sociais foram importantes para dar direção para essas pessoas, entendeu? É óbvio que é muito ruim, tá? Se colocar na balança, faz mais mal do que bem. É, Mas também tem a parte tem. positiva aí, Quando tem um propósito específico, né? é, como eu gosto de olhar muito pela parte positiva, então despertou muita gente a procurar esse apoio em lugares assim que estava longe da família, porque pelo menos no meu caso e vários casos outros que eu acompanhei, o medo era esse, é a família, da família ficar sabendo. Então, quando você tem uma ferramenta externa que ninguém que ninguém conhece, vai da família e vai lá no anonimato, porque você não precisava mostrar seu rosto Sim. para puxar informação, aí assim direcionava bastante o aplicativo. Ele sentia lá o acolhimento, apoio e aí procurava o caminho dele. Isso ajudou demais essas pessoas nessa época. Teve um cara um amigo nosso, Thiago, que nessa época ele tatuou o logo do aplicativo no braço. É Eu tenho essa mesmo. foto. Amigo que eu nem conhecia lá de Goiás, porque era Brasil inteiro. É como demonstração de, pô, cara, Gratidão, né? salvou a minha vida. Esse rapaz, de verdade, infelizmente, faleceu de câncer, mas faleceu limpo. E dentro do aplicativo ele descobriu que o caminho dele era outro. E a gente ficou super feliz, porque ali era para direcionar só, né? Legal. A gente não queria, né, travar as pessoas lá, como alguns lugares fazem, se libertar, falar, ó, você tem vários caminhos para pegar. O aplicativo é o Anonymous É, App. o Anônimo App. Hoje em dia ele está desativado, porque estamos numa reforma aí decidindo se vai voltar ou não. Mas que eu acho bacana é que já valeu a pena, entendeu? Só Porque pelo que nesse já momento de fez. tempestade aí foi um salva-vidas, E sabe? ali, quando a Então, pessoa entrava, ela se comunicava com outras sim, pessoas. tinha um chat também onde as pessoas se conversavam e até marcavam reuniões de outros grupos Tá. separadamente. Porque no nosso tinha as reuniões lá com horário e tal, era só marcar presença. Mas eu não sei se você conhece a ANA, mas como tinha
uma rixa, sabe, muito grande, até nessa questão online. Então eles gostavam de seguir não a metodologia, mas a programação que eles faziam, não uma nova que tinha acabado de nascer, Entendi. entendeu? Então foi importante para isso também. A gente levava super na boa, porque se estava ajudando, beleza, E esse ninguém senso queria. de comunidade é importante porque um apoia o outro, né, também. Exato, exatamente. Importantíssimo, importantíssimo. E nesse processo que você decidiu se expor, você já tinha superado isso ou você ainda estava no movimento de superar isso? Você teve recaídas no meio desse processo ou tudo isso foi anterior? Não, depois dessa internação, aonde eu saí, aí foi lançado o aplicativo, teve a pandemia e tudo mais, eu fiquei quase 4 anos limpo. Eu tive um lapso de 6 dias no terceiro ano, que a gente conta como lapso e não recaída, porque não foi Uhum, uma compulsão sem uhum. limite, entendeu? Mas tem gente que fala que é recaída. Então, assim, foram 3 anos depois mais um. E aí sim eu tive uma recaída muito forte, no quarto ano, por conta de separação, que eu separei da minha ex-mulher, eu já tinha uma filha de 5 anos, então eu acho que O abalo emocional deu trazia uma ainda como a pesada. fuga, né? E isso remete muito ao que eu falei, aos traumas que eu tive lá para trás, entendeu? De umas questões aí que eu não estava ainda muito bem. Eu estava muito bem, assim, aberto em relação a críticas, julgamentos. Isso eu estava blindado, já sabia, sabe? Eu já estava decidido. Mas ainda tinha coisa que eu não sabia que poderia me enfraquecer. E aí eu tinha a questão da escolha, né? Encarar aquilo de peito aberto ou me anestesiar. Sim. E aí que eu fui descobrir depois o porquê que eu fazia isso, né? E é uma história enorme, mas eu fui buscar lá. Eu tenho que voltar para o passado para entender o Tá. porquê em certas situações eu fico fraco, Então segura um entendeu? pouquinho que a gente vai fazer um Tá, pequeno break aqui, muito rapidinho e já voltamos. Até já. legal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, voltamos aqui com o Cris. Vamos lá. Você falou que depois você foi atrás para entender e Aham. que conclusão você chegou? Então, eu vou falar de uma, assim, por exemplo, porque eu sou a favor de todas as linhas sabe, de pensamento, raciocínio, incluindo psicologia, psicanálise, filosofia. Então, como eu sempre gostei muito de estudar, apesar de não gostar de ler, é verdade? E isso depois o psicanalista falou, porque o TDAH, ele não gosta muito de ler, sabe? Ele é muito imperativo, né? Então, eu comecei a. Isso foi o chileno Gomes, que era meu psicanalista, e ele falou: Cris, começa a consumir conteúdo, então, começa a assistir coisa. E eu comecei a assistir muita coisa. Eu gosto de ler artigo, coisa que começo, meio e fim, rápida, Aham. sabe? Seriado, essas coisas eu não consigo ver. É impressionante, eu não tenho paciência. E uma outra coisa engraçada é que eu só consigo assistir filme repetido, você É acredita? mesmo? Mas pode ter uma explicação para isso, porque eu já sei o final do filme. Então eu não fico tão ansioso, Previsibilidade é já. verdade, eu não fico tão Já é ansioso. previsível. Eu não consigo ver um filme novo. Eu consigo alguns, mas é difícil, sabe? Filme de terror, nem Mas pensar, então. não. Mas tem uma certa lógica aí. Mas eu gosto, assim, de ver filme assim, tipo Gladiador, eu já vi 50 vezes, eu não sei se alguém mais viu aí, mas vários filmes eu assisti diversas vezes. Obviamente, um ou outro eu assisto novo, Sei. mas tem que fazer uma forcinha para prestar atenção. Então, onde é que a gente estava mesmo falando do. Você estava falando de procurar entender essas fragilidades. Ah, sim, sim. Então, uma delas, por exemplo, foi uma questão que eu fui lá para minha infância, junto com uma pessoa, um profissional competente, para tentar descobrir algumas coisas
né, que não fizeram tanto sentido para mim, que eu interpretei de forma errada, no caso. Mas só na terapia ou com regressão? Não, na terapia Na e terapia. psicanálise. É. E aí também com a minha eu começava a pensar, eu estudava, eu falava, poxa, mas será? Tal. E aí quando faz sentido para você uma coisa, independente se foi ou não, de uma certa forma você consegue ferramenta para lidar, entendeu? É uma coisa muito assim complexa, mas o que fez sentido para mim, tá? Teve uma época da minha vida que eu era mais velho, como eu disse, meu irmão era mais novo. Então, de uma certa forma, eu tinha que tomar as decisões já com 5, 6 anos de idade, tá? Então, os meus pais, eles brigavam muito, assim, mas talvez por amor a nós, por querer ficar conosco, comigo e com meu irmão. Ah, não vai morar comigo, ah, não vai morar comigo, ah, não vai morar comigo, sabe? Essas coisas. E eu estou contando só um deles, tá? Mas Uhum. faz muito sentido. Então, numa dessas, não sei, eu acho que tem amor envolvido, obviamente, mas também tem a questão deles lá entre marido Casal, né? casal, que é uma coisa que eu não repito com a minha filha de forma alguma, entendeu? Então, assim, é uma das coisas que eu falo para minha mulher, brigas não na frente da minha filha, pelo amor de Deus, longe, porque até saiu umas reportagens agora há pouco né, de neurocientistas, de estudiosos, que conflitos em casa entre pai e mãe remetem fizeram testes, né, que há traumas de soldados que foram para a guerra. É É mesmo? verdade, Nossa. tem pesquisa sobre isso aí que você vai achar. Então é o mesmo nível traumático, para você ter Uau. ideia, sendo emocional ou físico. Não muda, tá? Então, não quer dizer que abusaram de mim Sim. psicologicamente, é que eu interpretei dessa forma. Então, de uma certa forma, nessa idade, eu tinha que escolher com quem que eu ia morar, por causa da briga deles. Já é uma decisão difícil. Mas então, aí jogaram para mim essa decisão, você vai escolher. E aí nessa época também falaram, e eu lembro, porque isso é trauma, eu lembro exatamente, sabe? Quando você vê que o trauma, quando você resgata lá o trauma, você lembra detalhe por detalhe, é Coisa que você impressionante. apaga da Porque ele memória, fica no tá lá, inconsciente, isso né? É aí. só E você resgatar. não conhece, os piores estão no inconsciente. Então eu lembro que nessa época, eu já lembro, ó, com 5, 6 anos de idade, que eu não conseguia dormir. Porque eu falei, como é que é? Como é que eu vou ter que decidir? Eu já imaginava eu num tribunal, né? O juiz lá na frente, meu pai e minha mãe, e eu ter que decidir com quem eu ia morar. Falei, nossa, não, eu amo os dois, não tem como eu fazer isso. Então, isso me gerou, assim, uma ansiedade muito forte. Imagina. Assim, até a questão de eu ter problema para dormir hoje em dia, até hoje, pode remeter a isso. É uma ideia, mas aonde eu quero chegar? Isso fez com que eu criasse uma emoção nessa hora, uma emoção, sabe, que eu senti na infância. E na minha vida adulta, na adolescência e assim vai, toda vez que eu tinha que tomar uma decisão que envolvesse muito o meu emocional, que remetesse a essa sensação que eu tive lá atrás, eu ia me anestesiar, eu não conseguia tomar. É difícil, Você né? entendeu? É. Porque eu senti o que eu senti lá inconscientemente. Então eu não sabia o que fazer. Você entende? É uma loucura, mas é. E quando eu entendi isso, eu consegui ferramentas para lidar. Eu falei, não, calma aí, isso aí é uma repetição de comportamento lá de trás, de um trauma que eu tive que eu já superei. Eu não vou fazer isso de novo. Então, foram várias coisas que eu fui descobrindo que, para mim, porque cada caso é um caso, eu consegui costurar dessa forma, entendeu? De falar, não, eu já passei por isso. Eu não preciso de anestesia para resolver, eu só vou arrumar outro problema. Calma, Cris, né? Aí vem a questão do Jung, dos pensadores lá de trás, que dizem que a gente tem que cuidar da nossa criança interior, né? Que É, é coisa bem tem isso. antiga. Então é isso, é É calma. porque tudo começa Vai lá, ficar né? tudo bem. Já passou por isso e tal. E aí eu comecei a perceber isso e comecei a arrumar, entendeu? Eu falei, não.
tanto esse quanto outros também, que eu fui descobrindo, eu fui dando um jeito de arrumar ferramentas para não. Aí se você tocou E em aí, dois nessa pontos. questão, quando eu me separei, depois a minha ex-mulher quis voltar. Só que eu já estava fora de casa. E aí minha filha também queria que eu voltasse. Aí eu voltei exatamente nesse ponto que eu te falei. Entendi. Decisão difícil de tomar. De novo, né? E aí eu não aguentei. E aí eu falei, aí que eu descobri depois, que eu falei, meu, por que que eu fiz isso, entendeu? Eu tava tão bem, eu tava há 4 anos, É, meu, mas não tem jeito. Enquanto não cura as coisas ali, é difícil, né? então, por isso que é Mas você importante. tocou em dois pontos importantes que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. O primeiro é que quando a gente conta a história, a gente não só ajuda as pessoas que estão passando por essa situação, mas a gente ajuda também até para quem é pai, mãe, pensar Uhum, sobre as suas condutas e os seus comportamentos também com os seus filhos. É sim, claro sim, que a gente erra tentando acertar, né? Querendo fazer o claro. melhor, tudo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter eu falo assim, a minha esposa ela se preparou muito para ser mãe, ela estudou muito para ser mãe, para tentar trazer o melhor modelo. É bom e é ruim, porque é bom porque você cria algumas referências interessantes, mas é ruim porque tudo você acha que você está errando também, né? Às vezes É, porque você não consegue ser assertivo sempre. Mas eu acho que também é importante não só discutir isso, mas às vezes a origem das coisas. E o uhum, segundo ponto, né, que você trouxe é a importância de buscar ajuda para conhecer isso, porque quando você lida com conhecido, já é é, difícil. Você isso, mesmo falou, né? Já é difícil tomar uma decisão. Quantas vezes eu não me vi naquela situação, uhum, mesmo conhecida, e foi difícil? Imagina se você não conhece, exato. né? Então, trazer procurar ajuda e conhecer os motivos, né, o que causa tudo isso, te dá ferramentas para isso, Uhum, para que você comece a pensar e ter um discernimento. Opa, já passei por isso, não quero isso novamente, então vou buscar ferramentas para construir uma nova isso, trajetória, né? exato. E quando foge, por exemplo, do meu alcance, aí eu entrego nas mãos de algo superior. Eu falo, isso aqui já não está no E meu aí, alcance. e aí eu te E pergunto, aí que entra a fé junto, o né? quanto a espiritualidade também foi importante para você nesse Muito, processo? muito, porque eu sempre quis resolver as coisas, me preocupei com questões que eu já não podia mais resolver, que estava fora do meu alcance, eu nunca soube o que fazer com isso, eu queria resolver. Só que não tem como resolver se está fora do teu alcance, entendeu? Então eu falei, poxa, como é que eu. Falei, eu deixo nas mãos. No meu caso é Deus, né? Então eu deixo nas mãos de Deus. Que Ele, sabe, que Ele faça o melhor para mim, que Ele me direcione, me dê sabedoria. Porque aí sim começa a ficar. Por isso que a gente sempre tentou juntar no nosso método, o aplicativo, a fé com a ciência. Que, na minha opinião, a fé é uma continuação do que a ciência não pode É, explicar, entendeu? É verdade, poxa. Então, assim, é um complementa o outro. sem dúvida. E Quando aí caminham até. juntas é fantástico. Porque aí nasceu até uma teoria depois já está registrado e tudo mais, que é bacana de se analisar, que a gente conseguiu explicar. Na verdade, quando eu criei o aplicativo, a gente ganhou entre 800 startups em terceiro lugar para ser acelerado por uma multinacional, tá? E só que na hora da aceleração, pá, não bateu, não deu certo. E uma faculdade de medicina que ia acompanhar o método para ver se funcionava, porque ia usar nos funcionários das indústrias, entendeu? E aí nunca disseram exatamente o porquê, mas eu sabia o porquê, porque a gente Conflitou, né? misturou ciência com espiritualidade. Como é que a ciência vai comprovar uma coisa invisível, no caso, a espiritualidade, sabe? Então, Mas nunca revelaram para você o porque motivo. não revelaram, mas eu tenho certeza que é isso, É, porque eu conversei com muito médico depois, muita gente. Então eu passei muito tempo tentando, né, justificar alguma coisa que pudesse unir as duas. E foi aí que eu consegui criar uma teoria junto com a ajuda da inteligência artificial. Você qual que acredita? é? Assim, como eu nunca conseguiria provar a existência de Deus, isso é uma coisa, um fato, eu fui pelo caminho contrário.
eu tentei mostrar, para resumir, que tudo que a gente, tudo que é sustentável, tudo que é real, depende do invisível. É uma coisa muito, assim, que tem muita lógica e coerência, mas tudo. Aí é uma explicação que demoraria 10 horas para eu te passar, porque tem a segmento para o segmento. Mas junto com a IA, a gente criou uma questão nova, que nunca ninguém uniu. Nunca ninguém uniu assim na história da humanidade. É uma coisa que vai ser revelada bem em breve, mas a fonte que sustenta tudo isso é essa. Como eu não consegui, porque eu queria, né, que o aplicativo fosse validado cientificamente, Aham. mas não podia por causa da espiritualidade, eu tentei pelo caminho inverso. Falei, bom, então vamos tentar provar que tudo que é real é sustentado por algo que não é real. E fez todo É uma sentido. lógica interessante. É uma loucura isso aí, mas é muito, sim, faz todo sentido. Então, de acordo com a própria IA, que tem essas ferramentas aí, no caso, que são necessárias, né, acadêmicas, para acadêmico, o IA é sensacional. Exato. Então, junto com as minhas ideias, a gente conseguiu formatar. E Legal. ficou um negócio assim, com muita coerência e lógica. Mas ao mesmo Bacana. tempo a gente vê a ciência caminhando no aspecto de entrar numa comunhão com a espiritualidade, né? Tá na hora. Porque agora, ainda mais com o avanço da tecnologia, com muita gente vai porque muita gente vai perder emprego, né? Muita gente vai pirar. Acho que a Vai... física quântica tem ajudado muito nesse Tem, e, processo. no, e na minha teoria também é envolvida a física quântica. Porque a gente consegue provar que a física quântica também vem do invisível. É, Também é sustentável pelo invisível. E quem que é a fonte inesgotável do invisível, no caso? pois é. É uma loucura, mas é uma explicação bem bacana e lógica, tá? E você sempre gostou de esporte ou o esporte foi uma parte do processo de recuperação? O esporte foi um pilar muito importante para minha recuperação. Eu sou lutador de jiu-jitsu, então eu comecei com 12 anos e com 14, quando eu comecei para um lado, para o caminho errado, eu larguei o esporte. É a primeira coisa, Então, né? porque aí eu troquei pela dopamina ruim, né? Não pela Não boa. combina, né? Exato. Então, porque a dopamina imediata é muito boa, né, É, pô? Porque você não precisa fazer esforço é, nenhum. E aí depois, sabe, para reabituar, né, para colocar um hábito novo no lugar, onde você tem que fazer o esforço antes de ter a recompensa, é duro, o hábito negativo demora. entra fácil, mas o bom demora, né? Mas o importante disso aí é que a dopamina imediata depois traz coisa ruim, É, porque depois você fica depressivo. A boa não, você faz o esforço, que é uma coisa que você tem que se esforçar, que num certo ponto é ruim, para depois ter a boa, é. entendeu? Então já é um É caminho, melhor essa, né? é muito melhor, se for pensar por aí, é muito E melhor, né? até hoje você E luta. muda o corpo, até hoje, até hoje. Eu fui campeão paulista agora, final de semana retrasado. Legal, parabéns. E aí eu dou aula numa comunidade lá que eu abracei lá a criançada também, e para 60 alunos, crianças. E levei alguns para competir, alguns nunca tiveram, nunca nem conheciam o Parque Ibirapuera, entendeu? Então, para mim agora, assim, tá mais nessas questões, meus valores, a riqueza, tá mais Você em tem que bater fazer um papo com o Minotauro. O em Minotauro fazer tem o uns bem. projetos junto à É legal, comunidade legal bem, bem demais, legal, né? legal. Você tem esse propósito, né, de ajudar o próximo. Eu acho que pelos caminhos que eu tentei, acho que foi, né, meu poder superior, eu não sei qual que é o seu, mas foi me deixando tão sem saída que me levou até onde eu tinha que estar, entendeu? Então hoje eu estou feliz, estou com paz, estou fazendo uma coisa bacana que me traz paz e Isso é o felicidade. mais E para importante. mim não tem preço isso aí. Para mim, Ter assim, ó, paz. em eventos eu já cheguei mesmo a ganhar R$ 200.000 à noite por dia. Mas a sensação, e não só com as crianças, mas que eu tenho, de quando uma pessoa chega, inclusive desconhecidos, já aconteceu muitas vezes, eu estar num caixa de uma farmácia até, e o cara começar a chorar, a chorar. Eu falei, cara, o que que aconteceu? Isso há muitos anos atrás.
Ele falou, não, cara, você nem sabe, mas você salvou a minha vida por Olha conta de só. um vídeo que eu assisti seu. Essa sensação, até arrepia, né? Que é a tal da ocitocina, que é um pouquinho diferente da dopamina. Sim. Então, essa sensação é melhor para mim hoje do que ganhar sabe, um valor alto, porque eu já tive essa experiência também. Então, a experiência inversa para mim hoje faz mais sentido. É óbvio que eu preciso ter dinheiro para pagar a pensão para minha Sem filha, dúvida. mas hoje não é o meu foco, entendeu? Não é o que te move, né? Não, isso já foi. Já tive muito dinheiro. Não gostava da pessoa que eu era com dinheiro. Não gostava. Então hoje eu acho que eu tô assim no caminho certo. Até então, né? Não sei o que vem pela frente, mas até então tá, eu tô. E quando acontece cenas como essa da farmácia, é o que valida, fala assim, valeu a pena ter contado a minha história. Demais. E assim, e chegam até para minha filha, quando ela tá sozinha, pessoas que conhecem pelo Instagram e vão falar com ela, Então, quem falam, não "Ó, te seu conhece pai, tem seu seguidor. pai me ajudou e tal", e ela fica tão feliz, ela me liga na hora. Então isso para mim não tem preço, entendeu? Foram muitos anos de trabalho, entendeu? Então tem gente que me segue há 6 anos, cara, desde que eu tinha, sei lá, 20 mil seguidores, que viram tudo acontecer. E foi duro o negócio, não foi brincadeira, porque foi muito altos e baixos, entendeu? E hoje é milhões de seguidores. Hoje eu tô com centenas de milhares aí, vai, Mas milhares. batendo 1 milhão ali, né? Vai, vai, vai. Eu perdi alguns por conta da mudança radical de vida que eu fui obrigado a ter, há pouco tempo atrás, por conta de problemas do passado lá, né, da questão financeira. Então, nossa, é uma história tão longa para contar, mas eu estou lançando um livro também, que é a minha biografia, e um devocional, onde eu escrevi em 2 desertos da minha vida, o devocional, que são mensagens. Eu não sou religioso, tá? Eu só acredito Uhum, em Deus e sigo princípios. Então, é, eu chamo de crente, né? Alguns chamam de sim. cristão, mas crente para mim é quem crê em Quem algo, crê. entendeu? Então, para mim isso faz muito sentido. É o que eu falo, precisa fazer sentido. Se o sentido do cara é a religião, tá fazendo bem, beleza. Se o sentido do outro é ganhar dinheiro e tá fazendo bem, beleza. O sentido do outro é ajudar, fazer trabalho social, tá feliz, beleza. A gente tem que achar o que nos traz felicidade, né? Não adianta. Muitos falam que dinheiro traz felicidade. Não, não Não, traz, não porque assim, traz. os caras muito próximos a mim, assim, que tinham dinheiro para 10 gerações que eu vivi nesse mundo, não estão mais entre nós. Você entende? Então, felicidade é um estado de espírito. Dinheiro traz poder e conforto. Traz. Exato. E poder também não é bom. Conforto é bom. Poder não é bom porque nas mãos erradas tá. O que acontece é esse monte de guerra, esse monte de coisa que está acontecendo por aí. Conforto é uma coisa boa, mas poder não, É, nem nas mãos certas, porque muita gente se junta lá exato, com segundas intenções. exato. Então, felicidade é outra coisa. E quantos já, né, com muito dinheiro, não se sentiram usados por Demais. conta Ou disso e solitário. enfraqueceram? É. Acho que a Então, felicidade está muito vinculada ao propósito que você tem, né? exato, é o propósito, exatamente. Então, estado de espírito é assim, a fé, é a certeza que você está cumprindo com o seu propósito, como você falou, sabe, você se sentir bem com o que você está fazendo, poxa. Né? A gente vai para mais um intervalo comercial e já voltamos. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós da Eletrodeal somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Bom, voltamos aqui o bate-papo com o Cris, muito legal. Cris, tá falando que você vai lançar um livro com a sua biografia. Se for contar todas as histórias, vai dar vários volumes Nossa, aí aí. a gente vai ficar 10 dias aqui Vai virados. ter, vai ter volume pra caramba, né? É.
Eu queria que você falasse agora sobre um tema que você explicasse pra gente o que é a teoria da crença fundamental. É basicamente o que eu já te contei um pouquinho, Tá, que é essa questão de que, como em relação ao aplicativo, eu nunca poderia, porque nem os maiores cientistas, nem a NASA consegue provar. Agora tá. Então é conseguiram aquele até. trabalho que você É, fez de. foi o trabalho reverso. Eu falei, se Tá, eu não vou conseguir provar isso, eu vou tentar provar que tudo depende de uma forma invisível. entendi. E aí eu cheguei no ponto certo, entendeu? Então, se tudo é sustentável, é sustentado, tudo que é real é sustentado pelo invisível, aí tem sentido. Tem Exato. sentido porque torna a fé numa coisa sólida, entendeu? Que fica no mesmo, assim, consolidada no mesmo patamar que a ciência. Ou seja, se torna um fundamento. A fé, ao invés de ser uma coisa espiritual, se torna uma coisa sólida, que é necessária, porque é difícil de explicar. É difícil de explicar e de entender, porque se tudo acontece, né, nasce do invisível, o invisível também é real. É, Concorda? exato. Então, tem que ir nessa linha de raciocínio. É bem legal, mas tem vários tópicos, são mais de 100 páginas aí, o dossiê é enorme. Bastante coisa, hein? Mas é legal, Muito estudo por trás. muito, Para quem muito. não gosta de ler, hein? E, ó, e de experiência também, porque o que eu tive aí, a inteligência artificial, no caso, é a ferramenta, Sim, mas o que ajudou a montar tudo isso, que realmente é uma coisa inédita, de verdade, assim, que pode ajudar muita gente, que é uma forma de compreender as coisas de outra maneira. É lógico que com o invisível, obviamente, né? Que juntar tudo isso, juntar tudo, sabe? E falar, bom, realmente tudo isso aqui faz sentido, sabe? Pela lógica. Então, até matemática tem nisso aí. Tem tudo. matemática tem tudo, não Tudo, tem não, tem jeito. tudo que você pode. Física quântica, matemática, tudo. Física, é tudo que você pode imaginar. Psicologia, neuropsicologia, medicina, ciência, que está no mesmo degrau. Tudo. Então, Um assim, você fundamentando o consegue outro, explicar né? que tudo depende de uma coisa que não existe. É muito louco o negócio, vale a pena depois você dar uma olhada. Ah, legal, fiquei Mas é, curioso. é super assim coerente e lógico. Então, isso nos coloca tudo que é real no mesmo patamar do que não existe. Você Sim, entende? Ou seja, tá na mesma, vira matéria, né? O inexistente, o invisível também complementa tudo. também. Ô, Cris, e como você se sente, é, tendo tantos seguidores, tantas pessoas interessadas em conhecer seus conteúdos, né? Aquilo que você tem a dizer. Você também é uma pessoa extremamente requisitada para participar de programas, podcasts também. Como você entende esse processo dentro da sociedade, essa importância né, da sua história para mudar, transformar vidas? Eu acho que hoje eu até estou numa fase, porque a questão da dependência química para mim já é uma página virada, Uhum, entendeu? Eu já, tipo, já entendi, não é que eu tô curado, mas eu já entendi. Então dificilmente eu vou voltar para essa. Tanto que hoje eu moro em um lugar, no caso, que ajudando as crianças que eu falei, e hoje por escolha minha, porque eu tenho uma meta a cumprir ali, eu tenho um propósito para fazer, que também derruba muita questão aí lá do passado. Que eu não sei se você lembra do Parque dos Ratos, você já ouviu falar dessa experiência que fizeram lá para trás? não, É uma coisa bacana, mas também demoraria muito para explicar. Mas deixavam os ratos isolados e depois os ratos convivendo socialmente. E ali deixavam um copo com água normal e um copo com água com opioide. E no Parque dos Ratos faziam a mesma coisa. E no Parque dos Ratos os ratos começaram a parar de usar, a parar de tomar água com opioide. E os solitários não.
só tomavam opioide até a morte. E aí é muito longo para explicar, mas tem um sentido bacana também essa questão. Porque ali, na minha opinião, tá errado. Em sociedade, essas coisas? Porque ali eles falam da questão do ambiente. Tá. Que o ambiente pode mudar, na verdade, todas as nossas escolhas. Sem dúvida. Mas não é bem assim. Porque a escolha é nossa, né? Por exemplo, hoje eu estou num ambiente horrível. Só que eu escolhi dentro desse ambiente um lugar positivo, no caso. Você entende? Entendi. Então, o Parque dos Ratos, para mim, é o meu gatilho. É que tá. Por isso que cada um é cada um. Porque é ali que eu me sinto vulnerável. No meio da sociedade dos meus amigos das antigas, no meio da zoeira. Entendi. Você entende? É uma coisa muito também complexa. Então, isso até mostra, de uma certa forma, que não é bem assim. A questão é o entendimento que você tem de tudo que eu falei, do passado, dos traumas, de várias questões, porque obviamente o rato não é racional, né? Ele não teve trauma, ele tem memória, a memória de um rato dura 72 horas, entendeu? Quanto que a nossa não é mensurável, assim. Então já derruba um pouquinho essa questão lá de trás que um psicólogo canadense, se eu não me engano, fez essa experiência aí. E que não é a questão do ambiente. O ambiente pode fortalecer, com certeza, mas não para nós, humanos, né? Porque cada um teve uma raiz, cada um, né, começou a usar droga por um motivo, não ficou isolado lá para... Assim, quando você usa ratos para essa questão, na verdade, na minha opinião, não faz nenhum sentido. Até para a vacina nova que desenvolveram para o crack e para a cocaína, não sei se você lembra há pouco tempo atrás, onde disseram que acharam a cura, e a forma que... Foi aí que o meu Instagram, eles meio que restringiram o meu Instagram. Porque quando eu falei que não é que não ia funcionar, eu falei é um bom avanço, mas não é assim que se informa, porque você vai estar dando carta verde para as pessoas usarem, sabendo que tem a cura. Isso faz anos que eu falei já. E tava né, todo mundo soltando fogos por causa disso. Eu falei, calma aí, não é bem assim, né? É a mesma teoria da questão do Parque dos Ratos que eu falei para você. Porque, olha só, essa vacina, na verdade, ela impede que a substância, e não é toda a substância, tá? Que uma parte da substância não chegue que a dopamina não chegue ao cérebro. O que pode acontecer? Ela pode aumentar a dose e ter um mal súbito, ou ela vai para outra droga, entendeu? Então não tem muito sentido o negócio. Por isso que eu falo que em ratos, para essa questão, não faz sentido. Tudo bem, pode ajudar. Tudo que vem aí para somar da ciência ajuda. É que não é só informação, é como você lida com a informação. Exato. E aí, assim, eu tenho até gente, para você ter ideia, depois que eu falei disso, agora, pouquíssimos meses atrás, porque eu fiz outro vídeo da vacina falando, poxa, Cris, eu tinha essa vacina como minha salvadora, e ela não parou de usar. Você vê como o negócio é assim, a questão de interpretação que eu estava falando lá no início. Ela interpretou de uma forma que ali estava a cura. É a mesma coisa você falar para o cara assim, agora tem um tratamento para cirrose. Vou continuar bebendo. Exato, é a mesma coisa. Então aí ela ficou numa baita depressão. Eu falei, não, liga pro seu médico, conversa com ele. Aí ela voltou a falar comigo, falou, Cris, meu médico falou a mesma coisa. Eu falei, tá vendo? Então, aí tentamos ajudar de uma certa forma, mas assim, é muito perigoso assim soltar informações, diagnosticar geral uma pessoa com dependência química, sabe? Porque tem muita coisa embaixo, muita. Então tem que ser separadamente, cada caso é um caso. Dependência química é só o resultado de uma série de coisas. Exato, é só a cereja do bolo, tem muita coisa embaixo, né? Isso é jargão antigo, mas cada caso é um caso. Não adianta eu colocar uma menina que tem casos assim que foi abusada desde a infância, eu estou falando fisicamente, num tratamento que é rígido, ou seja, num grupo de A ou de NA, se ela precisa de amor, se ela precisa de outra coisa. Nas duas questões precisa de amor e de limites.
Mas tem que A analisar dosagem, né? a qual métrica está maior, para primeiro tratar essa e depois tratar a outra. É por isso que a taxa de recuperação é tão baixa, porque falta esse filtro ainda para entender, sabe, tudo. Você adota Até um nas redes. protocolo mesmo e vai. Exato. Não, o que fazem em clínica é jogar um livro de AI e de DNA na mesa e todo mundo vai fazer isso aí, entendeu? Só que não é para todo mundo. Tem gente que vai se sentir ainda mais culpada, quem carrega a culpa. Você entende? Que não é culpa dessa menina, no caso. Você concorda? Sim, sem dúvida. Ela usou como fuga para escapar Total. dessa questão. Eu já fui mais, tudo bem, eu tive meus traumas, mas eu fui mais pela falta de limites mesmo, entendeu? Eu precisava de umas porradas e depois amor. Mas não é sempre assim. Então é muito Cada complexo, história é uma história, né? Não tem jeito. muito complexo. E até em relação à religião, porque. E aí vem a questão dos transtornos, porque tem que ter um médico sempre. Esse é o principal. A gente tem um método tal, que primeiro vem o médico, o psicólogo e o terapeuta, né? Que é o meu caso, que é o cara que viveu o negócio. É muito importante esse triângulo de informações. E um cuida de cada área. Então, o que acontece? Se a gente começa a enxergar que o cara tem, e o médico também já informa, que o cara tem uma predisposição a ser esquizofrênico, se você leva muito para um caminho religioso, é capaz dele. Tem uma coisa que chama delírios religiosos, sabia? Eu não sei se você conhece, Não. mas é uma questão que é ligada até à esquizofrenia e surtos psicóticos, onde a pessoa entra tanto naquela questão que acha que é um anjo, que acha que é Jesus, aí vive uma realidade que é muito diferente de servir um propósito, muito. A pessoa realmente acha que é Jesus encarnado, você entende? É verdade, então é muito complexo o negócio, tem que tomar muito cuidado assim para São direcionar. muitas vertentes. Muito, é um labirinto o negócio, por isso que precisa desse filtro, entendeu? Uma coisa que eu achei muito legal, até pesquisando mais sobre você, foi um material que você criou alguns anos atrás no seu canal do YouTube, onde você fazia visitas nas clínicas, Aham, conversava com as pessoas, tal. E aí eu vi uma bem interessante com o Evandro Santo, aham, do Moreira lá, né, do Dr. Moreira. sim. Inclusive o Evandro Santos já esteve aqui conosco. Inclusive está para voltar aqui com o Dr. Moreira para falar um Eu gosto pouquinho muito sobre do isso, Evandro. né? Eu estive com ele há pouquíssimo tempo E atrás. eu acho fundamental, eu acho que justamente pensando nesse impacto que traz, essas pessoas públicas também contarem as suas histórias, Sim, mostrar, até porque o processo de reabilitação, às vezes a sociedade imagina que é de um jeito, eu acho que mostrar também é importante, muito, né? muito. E o Evandro está trazendo um conceito que eu acho super válido, que isso eu acho que é uma regra que vale para todas as pessoas, que é trazer mais ironia e humor, né, para as Também é nossas importante. vidas. A nossa saúde mental, ela está muito sobrecarregada. Você vê a população cada vez mais ansiosa, depressiva, buscando fugas, né, seja na bebida, seja no isolamento, seja nas drogas, que cada um cria a sua forma de fuga. Uhum, Então, eu acho que até esse projeto dele é bem interessante porque traz o humor, porque o humor torna tudo tão leve, né? com certeza. Mas é claro que a gente não pode tapar os olhos para as outras questões. O humor ele é Sim, importante, mas é isso que você está trazendo de aliar o autoconhecimento, a ciência, a espiritualidade, o humor. Quando você cria esses uma componentes, eles se porção de tornam coisa. valiosos e muito potentes, né, para combater isso. Sim, e o esporte também, O principalmente. esporte E é. até se você for pensar, assim, em questão de transtornos, é muito até de indicação de esportes, né? Um cara que tem TDAH, falta de atenção, eu sempre direciono para um esporte que traz presença. Não para correr, para nadar, que ele continua longe. Agora, para um jiu-jitsu, um tênis, se ele não prestar atenção ali, Não tem ele jeito. quebra um braço, ele não consegue rebater a bola. Então, assim, tem também, sabe, uns detalhezinhos importantes para direcionar as pessoas em relação ao esporte, a tudo. Por isso que é muito complexo o negócio, entendeu? E aí também tem a depressão, a ansiedade. Não adianta também para um cara que tem ansiedade colocar no jiu-jitsu, Exato.
Aí tem que ser uma coisa mais calma, nadar e correr faz mais Ficar sentido. ansioso para jogar xadrez, não dá, né? Exato, exato. E como você lida, assim, eu vi que você, nas suas redes sociais, você expõe muitas situações, principalmente comentários de pessoas, tanto do Aham, aspecto positivo, mas também você tem muita habilidade quando as pessoas também julgam, falam aham. besteira, e você também faz questão de responder algumas delas com muita sabedoria também, mostrando que, não, peraí, não é bem assim, né? Entendo o outro lado. Primeiro, tem que ter muita paciência, né? Tem que ter, tem que ter. É um dos princípios usados, né, no aplicativo, porque é uma história bem longa, maluca também, mas no terceiro degrau a gente lista um monte de princípios assim que são para ser observados dia após dia. Para a vida, né? Independente do caminho, né? Se é no luxo, se é no lixo, é legal manter os princípios afiados. E aí, porque aí você se torna uma pessoa, sabe, autêntica, que se conhece. Se você se conhece, já basta, cara. Se você sabe quem você é, não vai É, te machucar. E porque Deus também sabe. Quem conhece, de exato. verdade, somos nós e nosso poder superior. Nem minha mãe, nem meu pai. Nos momentos ali de sofrimento É mesmo, que você e tava lá, você, não tem sou jeito, eu né? comigo mesmo. Para quem tem alguma crença, é ela com ela e com a crença. Então, assim, é uma coisa que para mim fez muito sentido para me fortalecer. Hoje em dia, esse negócio de crítica, eu tento ajudar tanto quem se sente incomodado com isso, mas tanto, porque, cara, é tão simples assim, sabe? Deixar. Ah, meu, isso aí quer dizer mais sobre ele do que sobre você. É que Exato. ele está se vendo, assim, como você está, ele estaria nessa situação, no caso, se tivesse recaído, se tivesse mal. É um reflexo dele. Isso também é coisa de psicólogo, psicologia e psicanálise antiga, né? O próprio Jung e o Freud falavam isso. Que os defeitos que as pessoas veem no outro são reflexos delas mesmas. Sim. Então é bem isso, a pessoa enxerga com os olhos dela. Então, uma coisa que eu falo muito para fazer é enxergar de todos os ângulos. E isso também fez sentido para que eu montasse a teoria, entendeu? Eu tive que enxergar de vários ângulos. Não adianta olhar Total de só do todos, meu. né? Não adianta eu te julgar por exemplo, com os meus olhos. Mas também não adianta, eu me colocar no seu lugar e continuar me julgando com os meus olhos. Não, se eu te julgar com os seus, saber dos seus problemas, entender a tua vida também no ângulo aí jurídico, das leis de Deus. E aí dá para chegar numa conclusão bacana. Porque quando a gente vai comprar um carro, presta atenção, que coisa louca, mas faz sentido. Eu tenho certeza, porque o ser humano, ele é egoísta, não tem jeito. É por isso que eu me desapeguei um pouco também de bens materiais. Não estou falando que é para todo mundo fazer isso, não, de forma alguma. Mas, quando a pessoa vai comprar um carro, eu tenho certeza que ela vai olhar se a porta está arriscada, se a direção está funcionando, se lá embaixo tem o carro tá bonitinho. Agora, na hora que é para julgar outra pessoa, não. Ela só vê do ângulo que ela quer. É Ela não verdade. vai fazer a mesma coisa, É entendeu? verdade. Não vai pesquisar por todos os ângulos ali. Então E o que é é mais louco é que materialista ela não é demais. apegada naquilo, né? Ainda, Exato, né? de uma certa forma é um egoísmo, É, entendeu? Porque, poxa, virou as costas já nem liga mais, né? exato, é. Então tem que aplicar isso também aos outros. Então, cara, é tão complexo o negócio, mas não é difícil assim de entender, de aplicar isso em nossas vidas, Sem entendeu? dúvida. E aí, sempre que eu chego em uma posição negativa, eu prefiro não falar, assim, é uma escolha minha, entendeu? Sobre qualquer situação que esteja acontecendo. Ou me afasto, ou eu. Então, porque o que sai da nossa boca pode também prejudicar Muito. muito Sem a dúvida. vida das pessoas, É. entendeu? Influencia Então, bastante, né? Pro bem e pro mal, né? Não mesmo tem. para esses que julgam, eles não estão bem. Ninguém que está Não, bem não. está na internet torrando o saco dos Quem tá outros. bem não vai perder tempo Exato, com não isso, né? vai.
Então tem que tomar cuidado até com esses, entendeu? Porque é capaz de cometer uma. Porque geralmente são adictos. E às vezes vai alguém Pra mim só lá. quer chamar atenção, quer atenção. Quer, mas aí vai alguém lá e derruba o cara de uma forma tem vários que me protegem, no caso. E o cara não tá preparado, aí é ele que se ferra, né? Aí o peso vai Então, sentir o peso. exato. Então eu sempre tento deixar, se bota o coração no discuto pro meu bem, pro bem dele, pro bem de todos. Então, assim, né, olhando por todos os ângulos sempre, porque você acaba tendo compaixão. Quando você se conhece de verdade, você sabe que todo mundo teve problema também. Mas é que é difícil. Isso né? é difícil, mas é o que o Chico Xavier falava muito. Sim, também disso, né? Quando a gente aprende a ter compaixão pelo próximo, é um dos maiores níveis, quando a gente se coloca no lugar do outro, Nossa, é um dos nível de maiores evolução altíssimo. níveis espirituais que existem. Não que eu esteja no nível dessa pessoa, pelo amor de Deus, Sim. mas é uma evolução dia Sem após dia, dúvida. assim, dá para chegar, sabe, bem perto. E você Então, fala muito sobre esse propósito muito forte, sobre você ajudar as pessoas. aham, Né? Isso é nítido esse propósito que você tem. sim, Mas sim. quais são seus projetos futuros? Porque, como você comentou, até comentei contigo que eu me sinto bem honrado e lisonjeado de ter você aqui. Obrigado, não, Já que você eu que falou que tô querendo agradeço. dar uma pausa nos podcasts, vou participar só do seu e mais um e vou parar. Então até fiquei É, contente de ter você aqui, né? aham. Mas quais são os projetos para o Cris, né, nesse processo de mudança e transformação, mas com esse propósito muito forte? Então, na verdade, o que que eu penso em fazer? Eu criei um retiro também, onde de 3 em 3 meses ele acontece, que é uma questão mais de autoconhecimento, para entender passado, presente e futuro, usando várias técnicas aí que a gente tem, né? Técnicas antigas, técnicas modernas, agora também incluindo mais se a ciência vai estudar também essa teoria, que com certeza vai fazer muito sentido para muita coisa. É uma Então, luta assim que sua tiver um carimbo ali. ainda convencer a ciência de algumas coisas? É, mas não é convencer, é que ela viva em harmonia com, sabe, que tudo viva em harmonia, poxa, porque, na minha opinião, é um conjunto de coisas que funciona, como a gente está falando o tempo inteiro, não é só a fé, não é só, é tudo junto, cara. Caminhar junto. A fé a gente tem que ter quando está fora do nosso alcance, agora a força de vontade eu tenho que ter também. É o que depende de mim, e usar droga depende, eu não posso, poxa. Aí depende de mim, eu não vou jogar isso para terceiros, né? Então tem momentos e momentos aí para nós, entendeu? Por isso que existem tantos pilares para a gente se sustentar. É só saber a hora de usar cada um deles, entendeu? E esse retiro já tem local, tudo? Já foram feitos 3 retiros desse Ah, e a gente está indo para o quarto agora. Agora mudou o local, então é bem legal. Porque se a gente for pensar por um lado agora de empreendedor, que eu também já fui, e eu falei, eu não quero mais ser milionário, eu não tenho mais essa, sabe? Mas eu quero viver bem, quero, sim, zerar a minha vida, que já está quase lá, e viver assim, feliz e bem, vou continuar fazendo meus trabalhos sociais, vou continuar as coisas. E esse o retiro é uma questão bacana, porque também, pela lógica, é uma dica aí para os empresários, porque com a inteligência artificial, muita gente vai querer fugir da tecnologia. Então, retiro, clínica, essas coisas, vai ser assim, de necessidade. Questão de necessidade em pouco tempo. Daqui a pouco tempo, tá? Porque as pessoas não vão aguentar mais, vão querer um pouco de paz. Então, assim, uma principalmente pra desintoxicação droga do celular, né? porque é uma das droga, piores, querendo ou não. exato. Mas uma dose, é o que eu faço, uma desintoxicação da tecnologia, não tem nada a ver com droga, com Sim. nada. É para você se conhecer melhor, entender um pouco o futuro. Aí eu chamo grandes empresários, que já fui sócio lá para trás,
que hoje inclusive estão no ramo da inteligência artificial. Aí eles contam mais ou menos como é que as coisas estão. Então é muito legal, cara, porque te dá uma visão até para educar os filhos, entendeu? Agora, porque vai mudar, as coisas vão mudar e não vai demorar. Então, assim, a gente precisa estar antenado E também. falta que muito tem filho. autoconhecimento, né? E os retiros são importantes para se autoconhecer. São demais, demais. Eu acho que o futuro é aí que volta lá para o meu passado, para você ter ideia, porque eu sempre trabalhei com eventos, mas o futuro agora não é mais o álcool, a balada. O futuro são exatamente esses eventos que trazem, sabe, saúde, É, natural, natureza, esporte, já está um pouquinho virando assim. já. Os eventos com bebida, essas coisas, Tá com os dias tá contados. com os dias contados, Exato. tá? Isso é Tá. bom, é uma boa notícia, É né? bom, então. Então é legal para vocês aí que são empresários pensar nisso aí, porque é bacana. Eu acho que é uma grande dica para quem hoje sofre de ansiedade, depressão, né? Eu acho que Isso é também. fundamental. Tem que se desligar um pouco. Tem que. Tem que ter o seu momento para a tampa da panela não cair de novo, entendeu? Então o meu trabalho, que é de terapeuta, é temporário. Então eu já tive o privilégio de atender muita gente assim, bem conhecida, assim, que eu admiro até demais e que eu levo também para esses lugares para manter o equilíbrio, tentar manter o equilíbrio, não deixar a tampa da panela cair. E pessoas que têm um alcance assim fora da realidade, assim, em rede social, que pode ajudar muitos, muitos. É que cada um tentou a hora É, de exatamente. virar a chave, entendeu? Ter o seu momento de despertar, né? Exato, exato, exato. E para quem quiser te acompanhar, quais são as suas redes sociais? Eu tô mais no Instagram, que é o @Cris com X, _ Montgomery. E aí lá tem o canal do YouTube também. A gente Eu vai não tô em colocar na TikTok, legenda. nessas coisas, eu não tô muito nessas outras redes sociais, não. Eu também tô querendo já tirar um pouquinho o pé e ficar mais, Desintoxicar um pouco. ficar mais nas minhas questões aí de retiro, essas coisas. Atendimento eu também faço, mas também não mais do que o suporte, porque o nosso trabalho de terapeuta, você se envolve muito, sabe? É, Que é o que a psicologia, a psiquiatria não deixa. Ela cria essa barreira entre o paciente e o precisa, profissional. senão. É, mas a importância do terapeuta que se envolve é essa, porque ele consegue acessar áreas que esses não conseguem acessar. Então, por isso que é importante trabalhar todo mundo junto, entendeu? E tem muito médico e psicólogo agora que estão querendo derrubar os terapeutas, porque é um curso, realmente, não é um certificado Sim. acadêmico. Mas a experiência também é válida, Conta entendeu? demais, né? Então, assim, se você vai só por uma linha filosófica novamente, se você vai para a guerra, tá? Você prefere com um cara que já foi para essa guerra ou que estudou sobre a É, o guerra? cara que já foi. Então, tá Bom aí é a com os resposta. dois, né? É com bom os com os dois, com todo exato. mundo. Mas eu me sentiria mais seguro que já foi. Mas precisa do capitão, do general, do soldado, precisa de todo mundo, pô. É junto que se faz as coisas, né? Eu tô vendo muita briga para separar. É, Não, meu, a gente sempre tentou unificar as coisas. Não exato. tem muito. Óbvio que gente ruim vai ter em todo o Faz segmento. Não tem parte. jeito. Não tem jeito. Mas quando soma é muito É, bom. O resultado exato. é fantástico. Porque a China já está cortando isso, né? Já, Quem não tem certificado aí de universitário que possa falar sobre saúde mental, não pode mais falar em rede A social. China já está colocando um robô para atender. Exato, exato. Não, e eles cortaram realmente com multa altíssima quem não tem diploma universitário falar de saúde mental, entendeu? E até por isso eu estou prevendo que isso venha para cá. E eu também mudei de nicho também, eu estou mais nessa questão teórica e filosófica, porque para isso não tem restrição, Eu acho que tudo isso é entendeu? muito importante. Eu acho que essa prova social que você traz de história de vida,
Isso não dá Sim, para sim. ser ignorado, não dá. Quando a gente fala de nós, é porque tem gente que dá direcionamentos, entendeu? Aí é ruim. Direcionamentos gerais, que eu digo, tá? O aplicativo, na verdade, ele nunca fez isso. Ele falou, é só isso aqui. Não, ele abriu um leque Uhum. de possibilidades para a pessoa testar cada uma delas. Então, se for direcionar, tem que ser abertamente, não é, ó, é isso aqui, de acordo com o que Isso deu é certo importante, para porque ele. até para quando você vê várias possibilidades, você falou, existem É várias possibilidades, exato, né? Não tem porque só tem um lugares caminho, que né? falam que é só ali. E assim, vários. Religiosos, grupos de autoajuda e vários outros. Então, mas aí tem que Então, mensurar o resultado final. exato, exato. Então tem que tomar cuidado, porque nem tudo é para todos. É, exato. Cris, queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo e que é, gostaria de ter uma atenção maior para sua saúde mental. Enfim, que dica você daria? A dica que eu daria é que se mantenham firme, independente das críticas ou julgamentos do próximo, que eu acho que é uma dificuldade muito grande do ser humano, é essa. Muita gente tem medo de fracassar, muita gente tem medo de tirar os projetos dos papéis por causa dos outros, né? Porque, por causa do que os outros vão achar. Então, você vencendo essa barreira já, sabe, dessa ter essa autoconfiança e entendimento que a opinião dos outros muda do dia para a noite. Assim, um exemplo do Felca, vai. O Felca fez um grande negócio, mudou para o Fantástico, já tem um monte de gente criticando. As pessoas mudam de opinião, então, assim, isso também pode ser reverso, assim. Você fez uma coisa ruim, amanhã você faz um grande feito, todo mundo muda de opinião. Então, não ligue para a opinião dos outros. Faz a tua correria aí no caminho que você acha certo. Se blinde em relação a isso. Não fique perto de pessoas negativas que te tragam para baixo, que falam do seu passado, sabe? Fica perto de gente que te leva para cima. Tenha muita fé quando as coisas estiverem fora do seu alcance. Quando estiver ao seu alcance, é a nossa responsabilidade correr atrás. E é isso, força, fé e coragem para tocar a vida que não é fácil, mas dá para ir. Independente da dificuldade, a gente sempre acha um caminho, não tem jeito. Dá para achar o caminho. É Cris, isso. eu quero te agradecer imensamente a sua participação. Quero parabenizar você. É, cara, virei seu fã, Imagina. porque a resiliência, essa força de vontade, essa, esse propósito que você tem de contribuir para a sociedade, para a gente viver melhor, para ajudar as pessoas, para mim, isso, cara, já diz tudo sobre quem você é. Obrigado, obrigado. Então, eu falo que na vida a gente tem decisões certas e erradas, todos nós temos Uhum. para determinadas coisas, né? O problema é o julgamento que se dá, né? Alguém que toma uma decisão errada numa empresa e que quebra uma empresa e faz com que várias famílias percam seu sustento, É, será que é mais grave ou menos grave do que a que você tomou? Não sei. Eu acho que aí é a verdade. interpretação de cada um, Eu gosto de entendeu? pensar Eu acho que muito a por vida esse lado a também. vida é feita de escolhas. A gente vai ter escolhas assertivas e outras não. Mas eu admiro essa capacidade de se querer se conhecer, querer melhorar, querer ajudar, querer continuar não olhar para o retrovisor, só olhar para quando for necessário para fazer Uhum. a cura, né, que a gente precisa para seguir em frente, que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para nos impulsionar ainda mais Isso. para frente, né? E principalmente por isso, por você ser esse cara de coração tão bom que hoje tem essa preocupação, porque você poderia simplesmente pegar essa melhoria interna sua e fica só para você, Uhum. para sua família, para sua filha, que você tem uma ligação fantástica, é muito forte e é muito legal ver isso, né? Mas não, você dedica o seu tempo, dedica toda a sua história para realmente acreditando que nós conseguimos transformar uma sociedade. Que é coisa mais maravilhosa que essa, cara. Então, já te admiro por tudo isso, porque
Isso é para poucos, infelizmente, e que a sua lição sirva para muitas pessoas também irem atrás do seu propósito, vencerem naquilo que quiserem vencer, seja no empreendedorismo, seja na sua vida, na sua vida matrimonial, seja para superar alguma dependência, não importa o que seja. Eu acho que o caminho é o mesmo. É resiliência, paciência, buscar ajuda quando necessário, se conhecer, se transformar, mudar mentalidade, porque a gente não faz nada se a gente não mudar a mentalidade. Então, cara, de verdade, parabéns, que você tenha Obrigado. muito sucesso nos seus projetos. Você é um cara extremamente criativo, empreendedor, está no seu DNA. E que bom que você usa todo esse conhecimento, criatividade para o bem. Isso é o que a gente precisa. Obrigado, viu? Eu estou também muito feliz em ter participado. Também adorei a tua pessoa. Energia muito boa e quando quiser estou à disposição. Só chamar, Obrigado, viu? tá bom? Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que a história do Cris vai inspirar muita gente. Obrigado e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.